Você consegue imaginar descobrir que a mulher que você ama está planejando não apenas roubar sua fortuna, mas também tirar sua vida? Pois é exatamente isso que aconteceu com Eduardo, um empresário milionário que estava prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos. Ou pelo menos era o que ele pensava. Tudo parecia perfeito. Jantares românticos, uma família acolhedora, planos de futuro brilhante. Mas por trás dos sorrisos e das taças de champanhe, escondia-se um plano macabro que transformaria sua lua de mel em seu funeral. E se não fosse por uma simples garçonete que arriscou tudo para salvá-lo, Eduardo não estaria vivo para contar essa história. Antes de eu revelar todos os detalhes chocantes desse caso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já desconfiou de alguém muito próximo e descobriu uma verdade terrível? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Eduardo Mendes sempre foi um homem de sucesso. Aos 40 anos, construiu do zero um império no ramo da tecnologia. Começou vendendo computadores usados em uma loja pequena e, com muito trabalho e visão de negócios, transformou aquilo em uma das maiores empresas de software do país. Mas apesar de todo o dinheiro e reconhecimento, havia um vazio em sua vida. Ele estava sozinho. Cresceu em um lar desfeito, com um pai ausente e uma mãe que trabalhava 3 empregos para sustentá-los. Nunca teve o que ele chamava de família de verdade. Aquelas reuniões calorosas, o apoio incondicional, o sentimento de pertencimento. Por isso, quando conheceu Carolina, achou que finalmente tinha encontrado não apenas uma esposa, mas a família que sempre sonhou. Carolina era deslumbrante. Aos 32 anos, tinha aquela elegância natural que fazia todas as cabeças virarem quando ela entrava em um ambiente. Cabelos loiros perfeitamente cuidados, olhos azuis penetrantes, um sorriso que poderia derreter o coração mais frio. Ela era culta, falava 3 idiomas, conhecia arte, vinho, música clássica. Era tudo que Eduardo, vindo de origens humildes, admirava e aspirava. Conheceram-se em uma exposição de arte beneficente. Carolina estava lá com os pais, Henri e Monique Dubois, franceses que se mudaram para o Brasil há 20 anos, mas que mantinham fortemente suas raízes europeias. O encontro pareceu casual, natural. Carolina derramou champanhe no terno de Eduardo sem querer, ficou mortificada, e ele achou aquilo encantador. Deixa eu compensar levando você para jantar, ela havia dito com aquele sotaque leve e charmoso. O romance foi intenso desde o início. Em 3 meses estavam morando juntos. Em 6 meses, Eduardo pediu Carolina em casamento em uma viagem a Paris. Ela chorou, disse sim, e ele sentiu que finalmente sua vida estava completa. Não era apenas Carolina, eram os pais dela também. Henri e Monique o receberam de braços abertos, ou pelo menos era o que parecia. Henri era um homem imponente, com seus 65 anos bem vividos. Cabelos grisalhos penteados para trás, sempre vestindo ternos impecáveis, tinha aquele ar de aristocracia europeia que intimidava e fascinava Eduardo ao mesmo tempo. Monique, aos 60 anos, era a personificação da sofisticação francesa, lenços de seda, joias discretas mas caras, uma postura que gritava classe e tradição. O que mais tocou Eduardo foi quando Henri, logo no segundo encontro, colocou a mão em seu ombro e disse: "Você é o filho que nunca tivemos." Aquelas palavras foram como bálsamo para as feridas de uma infância sem figura paterna. Finalmente, Eduardo teria uma família. Finalmente, pertenceria a algo maior. Mas havia um detalhe que incomodava Eduardo, mesmo que ele tentasse ignorar: os jantares mensais. Uma vez por mês, sem falta, os 4 se reuniam no Le Papillon, um bistrô francês elegante no centro da cidade. Era uma tradição familiar, segundo Carolina. E durante esses jantares, acontecia algo que deixava Eduardo profundamente desconfortável. Henri, Monique e Carolina conversavam em francês. O tempo todo. Eduardo não entendia uma palavra sequer. Ele havia estudado inglês e espanhol para os negócios, mas francês nunca foi prioridade. E agora, sentado naquela mesa, cercado por pessoas que diziam amá-lo, sentia-se completamente excluído. É só o hábito deles, amor, Carolina explicava toda vez que ele reclamava no carro, voltando para casa. Eles cresceram falando francês. Às vezes as palavras simplesmente fluem naturalmente. Não leva para o lado pessoal. São só histórias antigas de família,
Coisas chatas que não te interessariam. Eduardo queria acreditar, desesperadamente, mas não conseguia ignorar os olhares. Os sorrisos contidos quando Henry dizia algo e olhava na direção dele. As risadinhas abafadas de Monique. O brilho nos olhos de Carolina quando ela traduzia apenas trechos selecionados das longas conversas. Papai estava contando sobre a vindima na França. Ela dizia. Ou, mamãe está reclamando dos vizinhos de Paris. Sempre explicações vagas, genéricas, que não justificavam os 20 minutos de conversa animada que ele acabará de presenciar sem entender nada. Mas Eduardo engolia suas dúvidas. Afinal, estava prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos e ganhar a família que sempre quis. Se o preço a pagar era se sentir um estranho uma vez por mês, talvez valesse a pena. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. O que Eduardo não sabia é que aqueles jantares não eram celebrações familiares. Eram reuniões de planejamento. E ele não era o genro amado sendo incluído na família. Era o alvo sendo avaliado, medido, preparado para o abate. Havia, porém, uma testemunha silenciosa de tudo isso. Alguém que via, ouvia e entendia cada palavra que aquela família pronunciava. Seu nome era Ana Clara, mas todos a chamavam apenas de Clara. Ela era garçonete no Le Papillon há 5 anos. E diferente de Eduardo, ela era fluente em francês. Clara tinha 28 anos e trabalhava naquele restaurante para pagar a faculdade de tradução. Sua mãe era brasileira, mas seu pai era francês, um professor de literatura que voltou para a França quando ela tinha 10 anos, deixando-a e a mãe para trás. Ela cresceu bilingue, mas o francês sempre teve um gosto amargo para ela, lembrando o abandono paterno. Durante anos, Clara serviu aquela mesa uma vez por mês. E durante anos, ouviu coisas que faziam seu estômago embrulhar. Mas o que ela podia fazer? Era apenas uma garçonete. Quem acreditaria nela contra uma família rica e influente? Então ela permanecia em silêncio, servindo vinho, trocando os pratos, fingindo não entender enquanto seu coração sangrava pela vítima inocente sentada àquela mesa. Eduardo sempre foi gentil com ela. Diferente de muitos clientes ricos, ele a cumprimentava pelo nome, perguntava como estava seu dia, deixava gorjetas generosas. Você ilumina este lugar, Clara. Ele costumava dizer com um sorriso genuíno. Havia bondade real naquele homem. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Clara via a diferença entre o Eduardo dos almoços, quando ele vinha sozinho, relaxado, sorridente, e o Eduardo dos jantares mensais, tenso, forçando sorrisos, claramente desconfortável. Ela via como ele tentava participar das conversas, apenas para ser gentilmente ignorado. Via como Carolina tocava sua mão com falso carinho enquanto seus pais diziam coisas horríveis sobre ele em francês bem na sua frente. Mas naquela noite específica, a última quinta-feira de outubro, algo seria diferente. Clara não sabia ainda, mas aquela seria a noite em que ela teria que fazer uma escolha: permanecer uma espectadora silenciosa ou se tornar a salvadora de um homem inocente. O jantar começou como todos os outros. Eduardo chegou primeiro, sempre pontual, vestindo um terno azul marinho que Clara secretamente achava que lhe caía muito bem. Ele parecia nervoso, mais do que o normal. Suas mãos tamborilavam na mesa enquanto esperava. Carolina chegou 10 minutos depois, deslumbrante em um vestido vermelho que devia custar mais do que o salário mensal de Clara. Ela beijou Eduardo nos lábios, mas Clara, treinada para observar pessoas, notou que o beijo foi mecânico, sem calor real. Henry e Monique chegaram logo em seguida, trazendo consigo aquela aura de superioridade que sempre os acompanhava. Boa noite. Clara cumprimentou profissionalmente, distribuindo os menus. Eduardo lhe deu seu sorriso habitual, mas ela viu a tensão ao redor de seus olhos. Boa noite, Clara. Como você está? Bem, obrigada, Sr. Eduardo, ela respondeu, preenchendo os copos d'água. Seu coração já estava acelerado. Ela sabia o que vinha pela frente. Outra noite de conversas venenosas que ele não entenderia. Os pedidos foram feitos. Champanhe para celebrar, segundo Carolina. Celebrar o quê? Eduardo perguntou, intrigado. Ah, você vai ver. Ela respondeu com um sorriso misterioso que fez o estômago de Clara se apertar. E então começou. Assim que Clara trouxe as entradas, Henry limpou a garganta e começou a falar em francês.
Clara, que estava servindo pão em uma mesa próxima, sentiu seu sangue gelar ao ouvir as primeiras palavras. Então, o advogado finalizou os documentos. Henri disse em francês, sua voz baixa mas clara. Tudo está preparado para transferência de ativos assim que voltarem da lua de mel. Eduardo sorriu educadamente, sem entender nada. Monique respondeu, também em francês, excelente. E você tem certeza de que ele vai assinar sem suspeitar? Carolina riu, um som melodioso que contrastava grotescamente com suas palavras em francês. Ele é completamente ingênuo. Vai assinar qualquer coisa que eu pedir. O amor o deixou cego e burro. Clara deixou cair a cesta de pães. O barulho fez todas as cabeças virarem. Me desculpem, ela murmurou, abaixando-se rapidamente para recolher os pães. Suas mãos tremiam. Está tudo bem? Eduardo perguntou, genuinamente preocupado. Posso ajudar? Não, não, senhor. Estou bem. Muito obrigada, Clara respondeu, forçando um sorriso. Mas por dentro, estava em pânico. O que ela acabará de ouvir? Transferência de ativos. Documentos. Eles estavam planejando roubar Eduardo. Ela voltou para a cozinha, o coração disparado. Precisava ouvir mais. Precisava entender a extensão do que estavam planejando. Voltou ao salão com a desculpa de verificar se precisavam de algo mais, posicionando-se estrategicamente perto da mesa deles. Henri continuava, sua voz carregada de satisfação. O melhor é que tudo será legal. As procurações darão controle total sobre as contas principais dele. E na França, com nosso advogado cuidando de tudo, ele não terá como reverter. Quanto tempo até podermos liquidar tudo? Monique perguntou, tomando um gole de champanhe. 6 meses no máximo, Henri respondeu. Tempo suficiente para transferir tudo para contas offshore e desaparecer. Clara sentiu náusea. Não era apenas roubo. Era destruição financeira calculada e premeditada. Eles estavam planejando levar tudo de Eduardo e deixá-lo na miséria. Mas então Carolina disse algo que fez o mundo de Clara parar de girar. E se ele descobrir antes de assinarmos tudo? Ela perguntou, brincando com o colar de diamantes que Eduardo lhe dera de presente de noivado. Henri deu um sorriso frio. Então implementaremos o plano B. O acidente na estrada costeira será trágico, mas convincente. Viúvas jovens e bonitas herdam tudo, não é mesmo? Monique riu. Imagina a ironia. O pobre coitado finalmente consegue uma família e morre feliz, sem nunca saber que foi tudo uma farsa. Clara teve que se apoiar na parede. Eles estavam planejando matar Eduardo. Matar. Se ele suspeitasse de alguma coisa, se ele recusasse assinar os documentos, eles simplesmente o eliminariam e Carolina herdaria tudo como viúva. Eduardo, alheio a tudo, sorria para Carolina, segurando a mão dela sobre a mesa. Estou tão feliz que encontrei vocês, ele disse em português, seus olhos brilhando com amor genuíno. Finalmente tenho a família que sempre quis. As palavras dele foram como uma facada no coração de Clara. Ele estava tão inocente, tão completamente enganado. E ela era a única pessoa naquele restaurante, talvez no mundo inteiro, que sabia a verdade. O jantar continuou como uma peça de teatro macabra. Clara observava de longe, sua mente trabalhando freneticamente. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? Se confrontasse Carolina e sua família publicamente, eles simplesmente negariam tudo. Era a palavra dela, uma simples garçonete, contra deles, uma família rica e influente. E pior, se eles suspeitassem que alguém sabia de seus planos, poderiam antecipar o acidente. Eduardo poderia morrer ainda mais cedo. Clara serviu o prato principal com mãos trêmulas. Filé mignon ao molho de cogumelos para Eduardo, salmão para Carolina, cordeiro para Henri e Monique. Enquanto colocava os pratos na mesa, seus olhos encontraram os de Eduardo. Havia algo naquele olhar dele, uma bondade, uma vulnerabilidade, que quebrou algo dentro dela. Ela não podia ficar em silêncio. Não desta vez. Não quando uma vida estava em jogo. Mas precisava ser inteligente. Precisava de um plano. Eduardo se levantou da mesa. Com licença, vou ao banheiro, ele disse, dobrando o guardanapo ao lado do prato. Aquele era o momento de Clara.
Talvez a única chance que teria. Ela esperou 30 segundos e então, fingindo verificar algo na cozinha, seguiu na direção do corredor dos banheiros. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvir. Eduardo estava lavando as mãos quando Clara entrou correndo no corredor. Ela olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos, e então fez algo que nunca imaginara fazer. Agarrou o braço dele com força. Senhor Eduardo, ela sussurrou urgentemente, o senhor precisa me ouvir. Não tem muito tempo. Eduardo a olhou, surpreso e um pouco assustado. Clara, o que aconteceu? Você está bem? Não volte para aquela mesa, ela disse, sua voz tremendo. O senhor está em perigo. Perigo de morte. O rosto de Eduardo mudou de surpresa para confusão. Do que você está falando? Perigo. Isso não faz sentido. Clara respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu falo francês fluentemente, senhor. Meu pai era francês. Eu entendo cada palavra que eles dizem. E o que eu ouvi hoje? Sua voz falhou. O que eu ouvi hoje é que eles estão planejando roubar todo o seu dinheiro e, se necessário, matá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a olhava como se ela tivesse enlouquecido. Isso é ridículo. Carolina me ama. Vamos nos casar em 2 meses. A família dela me acolheu como filho. Por favor, Clara implorou, lágrimas começando a descer por seu rosto. Eu sei como soa. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas eu ouvi tudo. Eles têm documentos preparados para transferir seus ativos. Um advogado na França. E se o senhor descobrir e se recusar a assinar, eles planejam um acidente na estrada costeira durante a lua de mel. Eduardo deu um passo para trás, batendo nas costas contra a parede do corredor. Seu rosto havia perdido toda a cor. Não pode ser verdade. Por que Carolina faria isso? Ela não precisa do meu dinheiro. A família dela tem dinheiro. Clara balançou a cabeça. Eles não têm, senhor. Eu ouvi Henry falando em outros jantares. Eles estão falidos. Perderam tudo em investimentos ruins na Europa. O senhor é o alvo deles, a galinha dos ovos de ouro que vai salvá-los da falência. Por que você está me contando isso? Eduardo perguntou, sua voz apenas um sussurro fraco. Porque meu pai fez a mesma coisa com minha mãe, Clara respondeu, as lágrimas agora caindo livremente. Ele a usou, roubou suas economias e nos abandonou. Eu tinha 10 anos. Vi minha mãe se destruir tentando recuperar o que ele levou. Eu não posso ficar parada e assistir a mesma coisa acontecer de novo, especialmente quando está em jogo não apenas dinheiro, mas a vida do senhor. Eduardo se deixou escorregar pela parede até estar sentado no chão do corredor. Seu mundo estava desmoronando. Como? Como eu sei que você está dizendo a verdade? Como eu sei que você não é quem está tentando me enganar? Clara enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pequeno gravador digital. Nos últimos 3 jantares, quando percebi que eles estavam planejando algo, comecei a gravar as conversas. Está tudo aqui. Cada palavra em francês. Cada detalhe do plano. Leve isso. Encontre alguém que fale francês, alguém em quem confie, e faça traduzir. Ou melhor ainda, aprenda francês o suficiente para entender você mesmo. Mas por favor, senhor Eduardo, não volte para aquela mesa fingindo que nada aconteceu. Eles são perigosos. Eduardo pegou o gravador com mãos trêmulas. Olhou para o pequeno aparelho como se fosse uma granada prestes a explodir. Toda sua vida, todo o seu futuro, estava contido naquele pedaço de plástico e metal. O que eu faço agora? Ele perguntou, e Clara viu lágrimas começando a se formar em seus olhos. O senhor volta lá, age normalmente, e termina o jantar como se nada tivesse acontecido. Clara instruiu, sua voz agora firme. Não deixe eles suspeitarem de nada. Amanhã, o senhor procura ajuda. Contrata um investigador, um advogado, alguém que possa verificar tudo isso. Mas hoje à noite, o senhor precisa ser o melhor ator da sua vida. Eduardo assentiu lentamente, ainda em estado de choque. Levantou-se do chão com dificuldade, como se tivesse envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Clara,
ele disse, olhando nos olhos dela pela primeira vez com real atenção. Se o que você está dizendo for verdade, você acabou de salvar minha vida. Eu espero estar errada, senhor, ela respondeu, embora ambos soubessem que ela não estava. Mas se eu estiver certa, por favor, seja cuidadoso. Essas pessoas não têm escrúpulos. Eduardo voltou para a mesa 10 minutos depois. Clara observava de longe, o coração apertado, enquanto ele se sentava e forçava um sorriso. Carolina imediatamente colocou a mão sobre a dele. Demorou. Amor. Está tudo bem? Ela perguntou, sua voz mel e veneno em doses iguais. Sim, sim. Só uma ligação de trabalho, Eduardo mentiu, e Clara sentiu orgulho da firmeza em sua voz. Ele estava conseguindo. O resto do jantar transcorreu normalmente, pelo menos em aparência. Mas Clara via a diferença. Via como os dedos de Eduardo se crispavam ao redor do garfo. Como sua mandíbula estava tensa. Como seus olhos, antes cheios de adoração quando olhava para Carolina, agora continham algo diferente: cautela, desconfiança, medo. Quando finalmente se despediram, com beijos falsos e promessas de se verem em breve, Clara respirou aliviada. Eduardo havia sobrevivido à noite. Agora dependia dele fazer o que precisava ser feito. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Clara. Ela não tinha como contatar Eduardo diretamente, não tinha seu número, não sabia onde ele morava além de em algum condomínio de luxo. Tudo o que podia fazer era esperar e torcer para que ele tivesse levado suas palavras a sério. Passou noites sem dormir, imaginando 1000 cenários terríveis. E se ele tivesse confrontado Carolina? E se eles já tivessem antecipado o acidente? E se Eduardo estivesse morto e ela nunca saberia? Foi só uma semana depois que ela teve notícias. Eduardo apareceu no restaurante na hora do almoço, algo que nunca fazia às sextas-feiras. Pediu sua mesa habitual e esperou. Quando Clara se aproximou para anotar o pedido, ele discretamente deslizou um cartão de visita em sua direção. Preciso falar com você. Urgente. Ligue para esse número depois do seu turno, ele murmurou, sem olhar diretamente para ela. Clara pegou o cartão, as mãos tremendo. Ele havia investigado. Ele sabia. O resto do turno passou em um borrão ansioso. Quando finalmente saiu do trabalho às 23 horas, ligou para o número imediatamente. Apartamento 1504, Edifício Fontaine, Rua Augusta. Eduardo disse sem preâmbulos. Por favor, venha agora. É urgente. 30 minutos depois, Clara estava sentada na sala de estar mais luxuosa que já vira na vida. Mas não era o luxo que chamava sua atenção. Era pilha de documentos, fotos e gravações espalhadas sobre a mesa de centro. Você estava certa, Eduardo disse, sua voz vazia de emoção. Sobretudo. Ele mostrou a ela os relatórios do investigador particular que contratara. Henri Dubois estava falido há 3 anos. Havia um histórico de golpes similares em outros 2 países europeus. Uma mulher na Bélgica quase morreu em um acidente de carro depois de se recusar a transferir propriedades para ele. O caso nunca foi provado, mas as suspeitas estavam lá. Carolina não era diferente. Seu nome verdadeiro nem era Carolina, era Camille. Ela tinha um histórico de relacionamentos com homens ricos que terminavam misteriosamente pobres ou mortos. As evidências nunca eram suficientes para condená-la, mas o padrão era inegável. Eles são predadores profissionais, Eduardo disse, passando a mão pelos cabelos. E eu era a próxima vítima na fila. Clara olhou para as fotos de Carolina, Camille, com outros homens. As mesmas poses românticas, os mesmos sorrisos encantadores, as mesmas promessas de amor eterno. Tudo ensaiado, tudo falso, tudo parte de um esquema elaborado de assassinato e roubo. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eduardo olhou para ela, e Clara viu fogo em seus olhos. A determinação de um homem que construiu um império do nada e não ia permitir ser destruído. Vou dar a eles exatamente o que querem. Vou casar. Vou para a lua de mel. Vou até aquele advogado na França. Clara ficou horrorizada. Mas eles vão matar você. Não se eu matar eles primeiro, Eduardo respondeu, e um sorriso sombrio tocou seus lábios. Não literalmente, é claro.
Mas vou destruir esse esquema deles de uma forma que nunca vão esquecer. E você vai me ajudar. E assim começou a conspiração deles. Pelos próximos 2 meses, Clara se tornou mais do que uma garçonete preocupada. Tornou-se aliada secreta de Eduardo. Eles se encontravam em cafés discretos, em bancos de praça, sempre cuidadosos para não serem vistos juntos. Eduardo contratou advogados na França que começaram a investigar o advogado corrupto da família. Montaram armadilhas financeiras, contas falsas que pareciam conter milhões mas que estavam vazias. Prepararam documentos falsos que, quando assinados, não teriam nenhum valor legal, mas dariam a Henri e Monique a falsa sensação de vitória. Mais importante, Eduardo aprendeu francês. Intensivamente. Com professores particulares durante o dia e gravações durante a noite. Ele estava determinado a entender cada palavra que eles dissessem, a estar sempre um passo à frente. Clara continuou sendo seus olhos e ouvidos nos jantares mensais. Usando o gravador que agora estava mais sofisticado, ela capturava cada detalhe do plano deles. E Eduardo, armado com conhecimento, sorria e acenava, o noivo feliz e ingênuo, enquanto por dentro planejava a queda espetacular deles. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de dezembro, em uma capela elegante decorada com rosas brancas. Carolina estava deslumbrante em um vestido que custará uma fortuna, paga por Eduardo, é claro. Ele estava impecável em seu smoking, o sorriso perfeito colado no rosto. Clara assistiu de longe, como convidada anônima perdida entre 300 outras pessoas. Seu coração apertava ao ver Eduardo proferir os votos, sabendo a farsa que aquilo tudo era. Mas ele tinha um plano. Ela precisava confiar nisso. A festa foi grandiosa. Champanhe francês, orquestra ao vivo, um bolo de 6 andares. Henri fez um discurso emocionado em português sobre ganhar um filho. Monique chorou lágrimas falsas. Carolina olhava para Eduardo com olhos que simulavam adoração, mas que Clara agora via pelo que realmente eram, os olhos de um predador observando a presa. A lua de mel seria na França. 2 semanas na Côte d'Azur, seguidas de uma semana em Paris para cuidar de alguns documentos, as procurações que transfeririam a fortuna de Eduardo para as garras da família. Mas o que eles não sabiam é que Eduardo não estava indo sozinho. Além de toda a bagagem, ele levava consigo algo muito mais valioso: evidências. Gravações, documentos, provas suficientes para enterrar toda a família em processos criminais pelo resto de suas vidas. E também levava Clara. Não fisicamente, mas virtualmente. Ela seria seus olhos em São Paulo, monitorando as contas bancárias reais de Eduardo, garantindo que nada fosse movimentado sem autorização. Eles se comunicavam através de mensagens criptografadas, sempre cuidadosos. Os primeiros dias na França foram, segundo Eduardo relatava a Clara, uma peça de teatro magistral. Carolina o levava para restaurantes românticos. Henri e Monique apareciam por coincidência em Nice para jantarem juntos. Tudo era cordial, amoroso, familiar. Até que chegou o dia de irem ao escritório do advogado. Meu amor, Carolina disse naquela manhã, ajeitando a gravata de Eduardo com carinho falso. Hoje vamos ao escritório do primo do papai. Aqueles documentos que mencionei, para a casa de veraneio que vamos comprar. É só uma formalidade, você assina e pronto. Eduardo sorriu. Claro, meu amor. Qualquer coisa por você. O escritório ficava em um prédio histórico em Paris, todo em mármore e madeira escura. O advogado, Pierre Renaud, era um homem de meia-idade com olhos frios e um aperto de mão úmido. Eduardo o detestou imediatamente. Bonjour, Monsieur Eduardo, Pierre disse em francês, depois repetindo em um português sofrível. Isple et Mitiu. Henri, Monique e Carolina também estavam lá, criando uma atmosfera de pressão sutil. Todos olhavam para Eduardo com expectativa mal disfarçada. Pierre espalhou os documentos sobre a mesa. Páginas e páginas em francês, com termos legais complexos. E simple, ele disse. You sign here, and here. Is for house, you understand. Eduardo pegou a caneta que lhe foi oferecida. Carolina colocou a mão em seu ombro, apertando suavemente, uma mistura de encorajamento e ameaça velada. E então Eduardo fez algo que ninguém esperava. Começou a ler os documentos. Em voz alta. Em francês perfeito.
Por meio deste instrumento de procuração irrevogável, o outorgante Eduardo Mendes transfere plenos poderes sobre todas as suas contas bancárias, investimentos e propriedades localizadas no Brasil e no exterior para o outorgado Henri Dubois. Eduardo leu, sua pronúncia impecável. Cada palavra soando como uma sentença no silêncio mortal do escritório. O rosto de Pierre perdeu toda a cor. Carolina congelou, sua mão ainda no ombro de Eduardo. Henri e Monique trocaram olhares de pânico absoluto. Eduardo continuou lendo, sua voz ganhando força. O outorgante renuncia a qualquer direito de contestação ou reversão desta transferência, reconhecendo que o faz de livre e espontânea vontade, sem coação. Interessante. Porque isso não parece em nada com documentos para comprar uma casa de veraneio. Ele largou os papéis sobre a mesa com força, o barulho ecoando pela sala. Então, ainda em francês fluente, virou-se para Carolina com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Não era mais o homem apaixonado e ingênuo. Era um predador que acabará de virar a mesa. 3 anos, Camille, ele disse em francês, usando o nome verdadeiro dela. 3 anos investigando vocês. Sabia disso? Cada golpe que aplicaram na Europa. Cada vítima que deixaram para trás. O homem na Bélgica que quase morreu. A viúva em Nice que perdeu tudo. Eu sei de tudo. Carolina, Camille, tentou sorrir, tentou manter a fachada. Eduardo, amor, eu não sei do que você está falando. Você está nervoso, é normal antes de assinar documentos importantes. Cale a boca, Eduardo rugiu, ainda em francês, fazendo todos pularem. Acabou o teatro. Acabaram as mentiras. Eu entendo cada palavra que vocês disseram durante 2 anos. Cada insulto, cada zombaria, cada detalhe do plano para me roubar e me matar. Henri se levantou, tentando recuperar o controle. Você está louco. Não temos que ouvir essas acusações ridículas. Ele também falava em francês, esquecendo-se de manter a farsa do português. Não, Eduardo abriu a pasta que trouxera consigo e espalhou fotos, documentos, relatórios sobre a mesa. Então expliquem isso. Explicam os processos por fraude na Bélgica. Expliquem as mortes suspeitas de 2 ex-namorados da sua querida filha. Expliquem as contas offshore que vocês já prepararam para receber meu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Pierre, o advogado, tentou discretamente recolher seus documentos, mas Eduardo bateu a mão sobre eles. Quieto. A polícia vai querer ver isso. Polícia? Monique finalmente falou, sua voz aguda de pânico. Sim, polícia. Estão esperando lá fora neste exato momento. Vocês acham que eu seria idiota o suficiente para vir aqui sozinho depois de descobrir que planejam me assassinar? Eduardo pegou o celular e enviou uma mensagem. Segundos depois, a porta do escritório se abriu e 2 policiais franceses entraram. O caos que se seguiu foi cinematográfico. Carolina tentou fugir, mas foi detida na porta. Henri tentou subornar os policiais, oferecendo quantias absurdas. Monique começou a chorar, alegando que era tudo um mal-entendido. Pierre tentou destruir documentos, mas foi impedido. Eduardo assistia a tudo com uma satisfação fria. Não era prazer, era justiça. Justiça por ele mesmo e por todas as vítimas anteriores dessa família de predadores. Vocês me chamavam de o tolo brasileiro, não era? Eduardo disse em francês, sua voz baixa mas clara enquanto Carolina era algemada. Quem é o tolo agora? Os olhos dela, antes tão bonitos e encantadores, agora queimavam com ódio puro. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu em francês. Vamos sair, vamos processar você por difamação, vamos destruir você. Eduardo riu, um som sem humor. Com que dinheiro? Com que credibilidade? Tenho evidências suficientes para garantir que vocês 3 passem os próximos 20 anos em uma prisão francesa. E Pierre aqui, ele olhou para o advogado pálido, vai perder sua licença e provavelmente se juntar a vocês. Enquanto eram levados, Eduardo ligou para Clara. Ela atendeu no primeiro toque, ansiosa. Funcionou. Funcionou perfeitamente, Eduardo respondeu, voltando ao português, sua voz finalmente mostrando emoção, alívio, exaustão, uma alegria triste. Estão presos. Todos eles. Acabou.
Clara. Realmente acabou. Os meses seguintes foram uma tempestade de processos legais, manchetes de jornais e investigações policiais em 2 continentes. A história do empresário brasileiro que desmascarou família de golpistas internacionais se tornou sensação na mídia. As investigações revelaram que Henri e Monique Dubois não eram nem franceses de verdade. Eram belgas que haviam mudado de identidade após um escândalo financeiro em Bruxelas 20 anos atrás. Camille, Carolina, era filha biológica deles e havia sido treinada desde adolescente na arte de seduzir e enganar homens ricos. Encontraram evidências ligando a família a pelo menos 7 golpes similares em 4 países diferentes. 2 dos homens haviam morrido em acidentes suspeitos depois de se recusarem a cooperar. As famílias dessas vítimas finalmente tiveram respostas. O julgamento foi na França e durou 3 semanas. Eduardo testemunhou, apresentando todas as gravações, todos os documentos, todas as evidências meticulosamente coletadas. Clara também testemunhou via videoconferência, explicando como suas gravações nos jantares haviam sido o primeiro alerta vermelho. Henri, Monique e Camille foram condenados. Henri pegou 25 anos por fraude, extorsão e conspiração para homicídio. Monique pegou 20 anos pelos mesmos crimes. Camille, por ser a executora direta de vários golpes e por ter conexões com as mortes suspeitas, recebeu 30 anos, praticamente uma sentença perpétua considerando sua idade. Pierre Renaud, o advogado corrupto, perdeu sua licença e pegou 15 anos por cumplicidade. Quando a sentença foi lida, Eduardo não sentiu triunfo. Sentiu apenas um vazio imenso. 2 anos de sua vida haviam sido uma mentira. O amor que achou ter encontrado era falso. A família que sempre sonhou ter era composta de monstros. Voltou para o Brasil um homem mudado. Mais rico, ironicamente, recuperou dinheiro de vítimas anteriores através dos processos. Mais famoso, sua história inspirou documentários e livros. Mas também mais vazio, mais solitário, com uma desconfiança profunda de qualquer pessoa que se aproximasse dele. Até que, 6 meses após o julgamento, ele apareceu no Le Papillon. Clara estava trabalhando quando o viu entrar. Seu coração deu um salto. Ele parecia diferente, mais magro, com algumas mechas grisalhas que não estavam lá antes, mas os olhos tinham uma clareza que ela não via há muito tempo. Mesa para um? Ela perguntou profissionalmente, embora seu sorriso fosse genuíno. Na verdade, Eduardo respondeu, estava esperando que você pudesse fazer uma pausa e tomar um café comigo. Eles se sentaram em um canto tranquilo, longe da mesa onde tantos planos macabros haviam sido discutidos. Eduardo pediu 2 cafés e ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Eu vim agradecer, ele finalmente disse. Não apenas pela primeira vez, naquela noite no corredor, mas por tudo que veio depois. Por arriscar seu emprego, sua segurança, para me ajudar. Você não tinha motivo nenhum para fazer isso. Tinha sim, Clara respondeu suavemente. Empatia. Humanidade. Você era um bom homem sendo destruído por pessoas más. Como eu podia ficar parada? Eduardo pegou a mão dela sobre a mesa. O toque foi gentil, respeitoso, completamente diferente do toque possessivo de Carolina. Eu passei os últimos meses tentando entender como não vi os sinais. Como fui tão cego. E percebi que não fui cego, eu estava desesperado. Desesperado por uma família, por amor, por pertencer a algo. Esse desespero me tornou vulnerável. E não há nada de errado nisso, Clara disse. Querer amor e família não é fraqueza, Eduardo. Eles é que eram monstros por explorar algo tão humano e bonito. Comecei terapia, ele confessou. Estou aprendendo sobre narcisistas, sobre manipulação, sobre como predadores escolhem suas vítimas. É um processo longo, mas estou chegando lá. Eu também comecei, Clara admitiu. Descobri que carregar o trauma do abandono do meu pai me fez hipervigilante sobre essas situações. É por isso que reconheci o padrão tão rapidamente. Eles conversaram por 2 horas, compartilhando suas jornadas de cura. Não era romance, ainda não. Mas era conexão genuína, construída sobre experiências compartilhadas e respeito mútuo. 3 anos depois, em uma manhã ensolarada, Eduardo e Clara se casaram em uma cerimônia pequena e íntima.
Apenas amigos próximos e a mãe de Clara estavam presentes. Não havia ostentação, não havia lista de convidados de 300 pessoas, não havia falsidade. Quando Eduardo proferiu seus votos, não havia dúvida em sua voz. Quando Clara disse sim, não havia agenda oculta. Era simples, era real, era amor verdadeiro. Mas a história não termina aí. Porque 2 semanas após o casamento, enquanto estavam em lua de mel em uma praia tranquila no Nordeste brasileiro, Eduardo recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Senhor Eduardo Mendes. A voz ao telefone falava em português com sotaque francês. Meu nome é Inspetor Dubois da polícia francesa. Tenho notícias sobre a prisioneira Camille Dubois. O coração de Eduardo disparou. O que aconteceu? Ela foi encontrada morta em sua cela esta manhã. Aparente suicídio por envenenamento. Mas há detalhes perturbadores. Que detalhes? Eduardo perguntou, sua voz tensa. Ela deixou uma carta, endereçada ao senhor. 3 dias depois, a carta chegou via correio internacional. Eduardo a abriu com mãos trêmulas, Clara ao seu lado. A letra era de Camille, mas estava trêmula, quase legível em alguns trechos. Eduardo, quando você ler isso, estarei morta. Não por remorso, eu nunca tive remorso. Mas porque perder te ensinou uma lição que mudou tudo. Durante 3 anos nesta prisão, tive tempo para refletir. E descobri algo terrível sobre mim mesma. Eu realmente me apaixonei por você. Não no começo. No começo você era apenas mais um alvo. Mas em algum momento durante nosso noivado, algo mudou. Eu comecei a querer que fosse real. Mas já era tarde demais. O plano estava em movimento. Meus pais, minha vida inteira treinada para isso. Eu não sabia como parar. E quando você me desmascarou, quando vi a decepção em seus olhos naquele escritório em Paris, algo dentro de mim morreu. Você me deu algo que ninguém nunca me deu. A chance de ser real. Mas eu não sabia como. Fui treinada desde criança para ser uma predadora. Não sabia ser humana. Esta carta não é um pedido de perdão. Não mereço. É apenas uma confissão. Você foi o único homem que eu realmente amei. E, ironicamente, você foi o único que destruí completamente. Há uma última verdade que precisa saber. Aquela garçonete, Clara, você casou com ela? Boa escolha. Ela sempre foi a pessoa certa para você. Eu vi como ela olhava para você, nos jantares. Era amor real, não a performance que eu fazia. Seja feliz com ela, Eduardo. Seja feliz de uma forma que eu nunca poderia ter sido. E se houver alguma justiça no universo, que minha morte feche este capítulo para você. Você merece paz. O veneno que estou tomando agora é o mesmo que planejávamos usar em você naquele acidente na estrada costeira. Irônico, não? A predadora sendo morta por sua própria arma. Adeus, Camille. Eduardo largou a carta, suas mãos tremendo. Clara leu por cima do ombro dele, seu rosto pálido. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Você acredita nela? Clara finalmente perguntou. Que ela realmente se apaixonou por você? Eduardo pensou por um longo momento. Não sei. Talvez. Talvez tenha havido uma pessoa real enterrada sob todas aquelas camadas de manipulação. Mas mesmo que tenha sido verdade, não muda nada. Ela escolheu o mal repetidamente. Ela destruiu vidas. Um momento de humanidade no final não apaga tudo isso. Eu sinto pena dela, Clara admitiu. Imagine ser treinada desde criança para ser um monstro. Nunca ter a chance de ser apenas humana. Eu também sinto, Eduardo confessou. Mas não vou deixar isso me assombrar. Ela fez suas escolhas. E eu fiz as minhas. Escolhi você. Escolhi a verdade. Escolhi o amor real. Eles queimaram a carta naquela noite, na praia, sob as estrelas. Assistiram as cinzas serem levadas pelo vento do mar. Era um ritual de fechamento, uma forma de finalmente deixar ir o passado. Sabe o que é mais louco nessa história toda? Eduardo disse, abraçando Clara enquanto as ondas quebravam à sua frente. Se eles nunca tivessem falado francês naqueles jantares, se nunca tivessem sido tão arrogantes a ponto de falar abertamente na frente de uma garçonete que entendia cada palavra, eles teriam conseguido.
Eu estaria morto ou falido, e eles estariam ricos e livres. O orgulho sempre derruba os poderosos, Clara refletiu. Eles se achavam tão superiores, tão intocáveis, que ficaram descuidados. E graças a esse descuido, Eduardo virou Clara para encará-lo. Eu estou aqui, com você, vivo, livre, feliz de verdade. Então talvez, de uma forma tortuosa, eu deva agradecer a arrogância deles. Clara riu. Ou poderia apenas agradecer a seu instinto de me contratar como garçonete naquele restaurante 5 anos atrás. Eu não te contratei. Você já trabalhava lá quando eu comecei a frequentar. Exatamente, Clara sorriu. Destino. Estava escrito nas estrelas que eu estaria lá para te salvar. Então destino funciona nos 2 sentidos, Eduardo retrucou. Porque você também me salvou de uma forma que vai além do óbvio. Você me ensinou que amor real existe, que confiar novamente é possível, que nem todo mundo tem uma agenda oculta. Eles ficaram ali, abraçados na praia, enquanto a lua iluminava o mar. 2 sobreviventes de traumas diferentes, unidos por uma experiência que poderia tê-los destruído, mas que ao invés disso os fortaleceu. Camille estava morta. Henry e Monique envelheceriam na prisão. O advogado corrupto havia perdido tudo. A justiça, embora lenta e tortuosa, havia prevalecido. E Eduardo e Clara? Eles viveram, amaram, construíram uma vida baseada em honestidade, respeito e a compreensão profunda de que sobreviver juntos ao pior da humanidade os tornará inquebráveis. Anos depois, quando contavam a história para amigos próximos, sempre terminavam da mesma forma. O veneno que foi preparado para me matar acabou matando quem o preparou. Mas a verdade que quase me destruiu foi o que me salvou. E a garçonete que não tinha nada a ganhar arriscou tudo para fazer o certo. Se isso não é justiça poética, eu não sei o que é. Essa história te deixou de queixo caído? O que você achou desse final com a carta de Camille? Era real ou apenas mais uma manipulação? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E lembre-se, predadores emocionais existem. Pessoas que usam amor como arma existem. Mas pessoas boas que fazem o certo sem esperar nada em troca também existem. Seja essa pessoa. De que cidade você é? Você já desconfiou de alguém muito próximo e sua intuição estava certa? Ou conhece alguém que passou por uma situação parecida? Conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a próxima história.